Bem-vindos a Real Economy. Esta semana estamos em Amsterdão. Vamos analisar o apetite competitivo dentro da União Europeia, tanto das empresas como dos próprios países. Nesta edição vamos falar com Emma Marcegaglia sobre os desafios que se colocam à Europa. Ela é presidente do Business Europe e co-diretora executiva do grupo Marcegaglia. Vamos tentar também olhar a queda da Europa para a competição, enquanto espreitamos a bandeira desfraldada em Amsterdão em nome da competitividade. Vencer a concorrência parece fácil, basta criar um melhor produto e vendê-lo ao preço mais baixo face aos rivais. Mas na prática não é assim tão fácil. Vamos ao nosso habitual curso intensivo. A competitividade de uma empresa tem a ver com o nível de atração dos bens ou serviços que produz. Vamos falar de uma forma geral da competitividade de um país, isto é, da competitividade do conjunto das empresas desse país. Podemos distinguir dois campos, a competitividade pelo preço e, por outro lado, sem a referência do preço. A competitividade pelo preço reflete a capacidade das empresas de propor produtos mais baratos que a concorrência. Está relacionada com os custos de produção que dependem da produtividade das empresas, com as taxas de câmbio que se refletem nas exportações e também com os custos de transporte. Tudo isso se reflete no preço final. A competitividade sem referência de preço reflete a capacidade das empresas em oferecer produtos que cativam o consumidor pela qualidade, pela imagem ou por serem inovadores. Para medir os ganhos e as perdas de competitividade de um país, podemos comparar a evolução dos custos de produção ou dos preços do que é produzido localmente, isto por oposição ao que é produzido noutro país. Neste caso, apenas contabilizamos o preço da competitividade. A competitividade sem preço é mais difícil de quantificar. Neste lado, podemos olhar a evolução da produtividade, tendo em conta os custos de produção, os quais devem, contudo, refletir também, por exemplo, a capacidade de inovação e a qualidade dos produtos ou da mão de obra. A Europa tem um mercado comum em que os cidadãos desfrutam de alguns dos mais altos padrões de vida. Não há problema se comparar aqui a competitividade a um belo chocolate de 22 milhões de empresas e mais de 500 milhões de consumidores. Mas a receita desse chocolate não é igual em toda a União Europeia. Como é que nos podemos então manter competitivos com estas disparidades? Sebastian Le Belzic saciou o apetite para o descobrir. Bruxelas, capital mundial do chocolate. Em poucas centenas de metros quadrados concentram-se as melhores marcas de chocolate belga. São marcas reconhecidas e famosas por toda a Europa. A Leónidas é a mais antiga de todas. 100 anos após o nascimento da marca, as receitas ainda não mudaram. Tudo é fabricado aqui, neste género de atelier, como nos explica o chefe Claude. É bem verdade, Sebastián. Começamos por derramar o nosso chocolate sobre este mármore. Vamos arrefecer o chocolate. E porquê arrefecer? Porque isso é necessário para conseguirmos um género de concha de chocolate. Para se manter competitivo, o principal trunfo do chocolate belga foi o fabrico manter-se artesanal e único. O custo deste chocolate é 60% de matéria-prima e 30% de mão de obra. É uma experiência cara, mas de difícil imitação. Penso que a etiqueta europeia, e em particular a belga, é importante para a qualidade dos produtos e da mão de obra. São caros, mas são produtivos, devemos sublinhar. Há, portanto, uma certa tradição, saber fazer um bom produto em nossa própria casa. Fazê-lo noutro local é sempre mais complicado. A Leónidas realiza 90% das vendas na zona euro. 1 em cada 10 chocolates produzidos vai para os Estados Unidos, para o Japão ou para a China, os 3 principais importadores de chocolate belga. O mercado europeu continua a ser a prioridade, sobretudo porque não há barreiras comerciais. Constatamos cada vez mais um crescente protecionismo do lado americano. Por outro lado, estão a crescer os mercados europeus. Temos uma forte presença na região do Benelux e em França. E não está mal também o potencial da Alemanha ou da Inglaterra, onde existem hábitos de consumo de chocolate. As exportações representam 40% das vendas da Leónidas e 52% das vendas de toda a indústria alimentar belga.
De todos os países europeus, a Bélgica é aquele que mais tem visto a venda de produtos alimentares aumentar durante a última década. E estamos a falar de uma das poucas indústrias que ainda continua a criar emprego. Empresas como a Leonidas impulsionam a competitividade dos países onde estão, mas são muitos os obstáculos. Encontrei-me com Emma Marcegaglia, famosa por ser uma italiana de punho cerrado. Ela é co-diretora executiva do grupo Marcegaglia e presidente do Business Europe. Comecei por lhe perguntar o que é que ela identificava como os grandes desafios à competitividade europeia. Os desafios da Europa, na minha opinião, passam sobretudo pela inovação. É preciso saber produzir novos artigos de que as pessoas gostem. Em segundo, deve-se criar emprego e ter pessoas habilitadas, boas pessoas. Terceiro, internacionalizar. Sair à conquista de novos mercados onde o consumo esteja a crescer. Por aí, torna-se quase impossível perceber o porquê de haverem tantas diferenças dentro da União Monetária, dentro da União Europeia. O problema é que temos de ser competitivos de forma similar. Para dar um exemplo, temos de ter as mesmas políticas energéticas em toda a Europa. Não é possível que num país o preço da energia seja muito alto e noutro muito baixo. Outro exemplo é aquilo a que chamamos de mercado interno. Não é agradável que uma empresa italiana ou francesa tenha problemas para trabalhar na Alemanha ou no Reino Unido. Assim, para haver um equilíbrio, precisamos que haja mais Europa. E por que é que ainda não há? Porque ainda temos pouca Europa e ainda temos Estados-membros que querem manter as políticas nacionais. Nesta crise, conquistamos alguma cota de mercado no mundo. De uma forma geral, penso que a indústria trabalha para ser mais eficiente e menos dispendiosa. Tentam ser inovadores, mas ainda há muito para fazer. É preciso criar mais emprego, isto é, a taxa de desemprego na Europa é muito alta. Se olharmos ao peso que é colocado nos custos e que é substancial, não deveríamos antes estar mais focados em algo mais abstrato que a maioria dos economistas discorda e que é a competitividade? Temos de ter as mesmas políticas na investigação, no desenvolvimento, nas infraestruturas. A ideia, penso eu, é que temos de ser competitivos para podermos conquistar mercados no exterior. Olharmos apenas para dentro da Europa e regularmos apenas a Europa e olharmos apenas para o que se passa na Europa sem percebermos o que se passa, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Ásia, não é bom. Isso levanta uma questão. O que devem então fazer as empresas europeias para se colocarem no lugar correto desta corrente de valor global? Por vezes, os europeus são um pouco menos inovadores do que, por exemplo, os Estados Unidos. Temos, por isso, de ser mais inovadores. Temos de ser menos burocráticos. Eu vou cortar talvez 30% da regulamentação inútil a nível nacional e a nível europeu. Nos países do Sul, as pequenas e médias empresas não são capazes de conseguir empréstimos nos bancos e, por isso, não podem investir. Elas não são capazes de ter bons funcionários a trabalhar e a aprender com eles. O acesso a financiamento é um dos problemas-chave que tem de ser resolvido de imediato e a União Bancária é uma solução para isso. Apesar de todos os obstáculos, muitos países europeus estão a tomar as rédeas da competitividade. Divida-se o mapa e temos o grupo dos países em recuperação, a lutar contra enormes desafios. Depois os moderados, onde está Portugal também com muitos desafios, mas melhor. E finalmente os consistentes, os mais competitivos. A Holanda e Amsterdão em particular estão neste último. Sebastian Le Belzic foi perceber como é que Amsterdão está a lidar com isto. Em Amsterdão existem mais de 1000 startups. É a cidade onde mais aplicações móveis são criadas em todo o mundo. Vem daí, aliás, a alcunha de Appsterdam. Se tem um smartphone ou um tablet como este, há uma grande probabilidade de as aplicações que usa terem nascido aqui, em Amsterdão. Amsterdão, na Holanda, considerada a capital europeia das novas tecnologias. Mas então, por que este sucesso? É a pergunta que se impõe. André Hart fundou a própria empresa há apenas 3 anos. A Schola é hoje em dia líder do mercado de internet para crianças. A implantação em Amsterdão é uma das chaves do êxito.
A combinação de talentos, a perspectiva internacional e, ao mesmo tempo, a criatividade em combinação com muitos amantes das tecnologias torna a cidade muito atrativa. Se não estivermos em Silicon Valley, penso que Amsterdão é um excelente sítio para se começar. Da Califórnia para Amsterdão. Foi essa a grande viagem de Mike Lee. Este engenheiro americano trabalhava há muitos anos nos Estados Unidos para a Apple, antes de se lançar na Holanda. Amsterdão tem infraestruturas qualificadas e proporcionais. Existem mais de 100 nacionalidades aqui e com isso consegue-se uma visão global dos negócios que não há em mais lado nenhum. Infraestruturas exemplares, mão de obra qualificada e, em cima disso, um incentivo fiscal muito favorável para os jovens empreendedores. 3 pontos que fazem de Amsterdão uma das cidades mais competitivas da Europa. Mas há um problema: a falta de financiamento. Os apoios públicos são raros e os bancos estão demasiado receosos. Não se foquem só nos bancos ou nos investidores. Tentem focar-se nos mercados porque, se encontrarem uma grande empresa que esteja à procura do seu tipo de inovação, eles vão ajudá-lo e a rapidez pode ser maior do que se encontrar 5 milhões de euros para investir. Nos 10 países da Europa onde as empresas de capital de risco mais investiram em startups, a Holanda surge em 6º lugar. Mas foi aqui que se instalaram todos os gigantes da internet, como a Google, o Twitter, a Amazon ou o LinkedIn. Este setor ainda estava a gatinhar antes da crise de 2008, mas hoje em dia é o mais dinâmico de todo o continente. Só as aplicações móveis já criaram mais de 800 mil postos de trabalho na Europa, incluindo 300 mil produtores de software. Amsterdão, contudo, está ainda longe do peso da Silicon Valley. A Europa, aliás, é responsável apenas por 1/5 do mercado global de internet. Chegamos ao final desta edição do Real Economy. No próximo programa vamos falar de Europa, de globalização e de comércio e como é que tudo isso se interliga com a competitividade. Até lá, obrigada por nos acompanhar.